Bom, nós vimos anteriormente que uma matriz quadrada é toda matriz em que o número de linhas é exatamente igual ao número de colunas. Pois sobre matrizes quadradas nós temos uma propriedade muito interessante que nós vamos explorar a partir de hoje, que é o uso dos determinantes. Ou seja, a toda matriz quadrada, nós associamos um número real que nós vamos chamar de determinante. É essa a ideia que nós vamos explorar a partir de agora. Está associado um número real, um número n que pertence aos reais, que nós vamos chamar aqui de determinante. A proposta de hoje é mostrar como que esse determinante é gerado. E aí a ideia é trabalharmos em três situações. Quando nós temos uma matriz, uma linha, uma coluna, uma matriz 2x2 e uma matriz do tipo 3x3. É essa a nossa ideia inicial. E claro, a partir dessa exposição, nós faremos aí alguns exemplos aplicando essa ideia do cálculo do determinante em termos da reprodução e resolução de um problema matemático, ok? Então, as aplicações que nós temos sobre o uso dos determinantes são diversas, né? Nós podemos pensar em algo que nós vamos mais adiante atacar, que é a resolução de problemas lineares. Então, digamos que tenhamos que calcular, por exemplo, a vazão com que um fluido percorre, né, uma tubulação em uma tubulação com um gás incluso, e aí eu quero avaliar se a forma como esse gás está escoando nessa tubulação é turbulenta, é suave, é de um certo modo linearizada. Então, para que nós possamos determinar com, clareza esse escoamento, o comportamento desse escoamento, nós podemos usar um determinante, porque vai tratar-se em muitos casos de um problema linear, problemas lineares, de equações com sistemas lineares. E aí, um outro cálculo dentro da geometria que a gente pode usar é mensurar a área de um triângulo, A área de um triângulo num eixo cartesiano, desde que nós conheçamos aí os vértices desse triângulo, beleza? Então, com isso nós vamos aqui mensurar os casos onde nós podemos aplicar o uso dos determinantes, Então, eu tenho aí três casos para listar, que é o determinante de primeira ordem, o determinante de segunda ordem e o determinante de primeira ordem. Então, para cada caso, nós temos uma representação. Então, digamos que eu tenho uma matriz M, representada por um único elemento, A11. Então, calcular o determinante dessa matriz, que eu vou abreviar como det de M, é dado por esse valor, A11. E aí o detalhe aqui é o seguinte, essas barras aqui não representam módulo, é apenas uma notação para representar o determinante, que você vai expressar como o próprio valor que nós temos aqui. Então, se eu tenho, digamos, uma matriz M, cujo único elemento aqui é 3, então o determinante dessa matriz M é igual a 3. É essa a resposta. Apenas isso representa o caso de determinante de primeira ordem. Agora, nós vamos executar o cálculo com determinante de segunda ordem. Determinante de segunda ordem. Então, para o determinante de segunda ordem, nós escrevemos a forma que nós chamamos na matemática de canônica, a forma geral. Então, digamos que eu tenho uma expressão matricial com elementos de primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, A21 e A22. Ok? Para que eu calcule o determinante dessa expressão, determinante de M, a operação é bem simples. Eu vou subtrair, executar a diferença do produto diagonal principal
pelos elementos da diagonal secundária. Então eu faço esse menos esse cara aqui, que é a diagonal secundária. É sempre essa fórmula que eu vou trabalhar, é sempre nessa sequência que eu vou utilizar. Então, de modo que o meu determinante, vamos escrever aqui em cima, ele vai ficar escrito através da seguinte operação. Então, determinante de M vai ser escrito como produto de A11 por A22 menos o produto de A12 por A21. Essa é a expressão que identifica no nosso processo o cálculo do determinante de uma matriz, né, de segunda ordem, né, uma matriz da forma 2 por 2. Então vamos usar aí um exemplo numérico de como a gente pode executar e resolver esse caso. Digamos, né, vamos fazer aqui um exemplo, digamos que eu tenho uma matriz A, representada aqui pelos elementos 3, menos 2, 5 e 9. E aí eu queira mensurar o determinante dessa matriz. Então, o determinante dessa matriz A, ela vai ser escrita como sendo o produto da diagonal principal, ou seja, 3 vezes 9, menos o produto da diagonal secundária. Toma cuidado com o sinal, menos 2 vezes 5. Eu faço essa conta, gera 27, menos com menos é mais, 2 vezes 5, 10, e 27 mais 10 dá igual a 37. Apenas isso é necessário para que você resolva aí o determinante de ordem 2 no nosso processo. Okay? Bom, vamos lá. Vamos seguir mais adiante. Vamos falar agora do determinante de terceira ordem. Né? Determinante de terceira ordem. Bom, no determinante de terceira ordem, nós vamos trabalhar com a matriz, né, canônica, de forma geral, escrita A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Sempre lembrando que para calcular o determinante a gente só trabalha com matriz quadrada. O dispositivo que nós vamos usar aqui para resolver o determinante dessa forma é através de uma regra chamada regra de Sarry, né? Que é uma regra bem interessante e que nos permite resolver esse processo. A regra consiste no seguinte, né, no seguinte estratagema, na seguinte estratégia. Para mensurar o determinante dessa matriz, eu vou copiar as duas primeiras linhas, duas primeiras colunas. Eu vou repetir toda essa expressão aqui, normalmente A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. O que eu faço? Vou repetir agora as duas primeiras colunas, A1, A12, A21, A22, A31 e A32. Repito, e aí o processo agora é o seguinte, né? Com muito cuidado, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, esses que eu estou listando aqui em laranja, somar essas contribuições. Nós vamos somar essas contribuições e subtrair com a soma das contribuições da diagonal secundária. Esse é o processo que nós vamos executar aqui. Então, soma os elementos da diagonal principal e subtrai com o produto da diagonal secundária. Processo, então, nesse contexto, né? Vai permitir calcular o determinante da seguinte forma. Então, determinante de M, nesse caso, fica escrito assim: A1,
A22, A33, mais A12, A23, A31, mais A13, A21, mais A32. Daí eu venho, subtraio com a soma dos elementos da diagonal secundária. Menos A31, A22, A13, tanto faz se você quiser seguir aqui ou aqui, mais A11, A23, A32, mais A12, A21 e A33. E fecha o parênteses. Ou seja, na prática, é como se você também estivesse executando a soma na diagonal principal e subtraindo na diagonal secundária, uma vez que quando eu coloco aqui entre parênteses, menos com mais é menos, menos com mais é menos e menos com mais é menos. Então, a forma geral é determinada nessa expressão, a forma prática é você executar esse processo. Diagonal principal, multiplica, soma as contribuições e subtrai da diagonal secundária. Vamos fazer agora um exemplo de como nós podemos calcular isso numérico e depois usando um sistema aí com umas equações, para determinar o processo da melhor forma possível. Então, exemplo 2, vamos colocar aqui. Então, seja a matriz, Então, vamos colocar aqui uma matriz A, composta pelos elementos, menos 1, 4, 0, 2, 3, menos 5, 9, 1 e 7. E aí eu quero calcular aí o determinante dessa matriz. Então, determinante na matriz A. Então, se eu quero calcular o determinante dessa matriz A, o que eu faço? Eu repito a matriz original, os elementos 2, 3, menos 5, 9, 1 e 7, e colo as duas primeiras colunas. Então, vou fazer aqui, menos 1 e 4, 2 e 3, 9 e 1. O que eu faço agora? O que eu acabei de mostrar. Multiplicação dos elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Então, nesse processo, tomando todo cuidado para mensurar o determinante, o que nós temos aí? Determinante de A vai ser igual a quem? Menos 1 vezes 3 vezes 7, vai dar menos 21, mais 4 vezes menos 5 dá menos 20, menos 20 vezes 9 dá menos 180, então menos 180. 0 vezes 2 vezes 1 dá 0, e aí vem menos da fórmula, e abre aqui e vou fazer as somas. 9 vezes 3 vezes 0 não se aplica, 1 vezes menos 5, menos 5, menos com menos dá mais, então 5 positivo. E aí eu tenho 7 vezes 2, 14, 4 vezes 14 dá 56, então mais 56. Então daí eu tenho menos 201, menos 5, menos com mais menos 56. Então, menos 201 com menos 61, então você vai ter lá menos 262. Esse é o determinante da matriz. Sempre lembrando que o determinante pode gerar um valor negativo. Lembre-se que lá na nossa definição, o determinante é a expressão de um número real de uma matriz que ela tem que ser quadrada. Sendo a matriz quadrada, aí você pode calcular o determinante. Então vamos lá, vamos resolver um problema algébrico aqui agora. Separei alguns para que possa fazer a análise aqui do processo. Ok, então, exemplo 3.
seja a matriz, né? Seja a matriz, vamos colocar aqui os elementos, M, a matriz M, que eu separei aqui, composto pelos elementos 1 a 1, né? 1 a 1, B1A, B1A e 1B1. Com A e B distintos. Podemos dizer que a matriz M, podemos dizer que o determinante dessa matriz é positivo, ou seja, é maior do que zero. Esse é o questionamento que eu quero fazer aqui. Então, eu tenho esses elementos de matriz aqui, da matriz, com A e B distintos, e eu quero classificar se isso aqui é positivo ou não. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular o determinante dela, né? Então, vamos fazer aqui o cálculo do determinante dessa matriz. Vamos aproveitar aqui o quadro, escrever aqui determinante agora, determinante dela, igual, vamos mudar o nosso colchete aqui para escrever com uma barra, representando aí que nós vamos executar um determinante, repetir as duas primeiras colunas, 1B1, A1, B, correto? E vamos agora executar o processo. Essa que é a ideia. Então, fazendo da forma como nós aprendemos, então, 1 vezes 1, 1. A vezes 1 dá A ao quadrado. 1 vezes B dá B ao quadrado. Aí menos, abre parênteses, 1 vezes 1 vezes 1, AB e, por fim, AB também. Fecho aqui. E aí nós temos o seguinte, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, né? 1 aqui na frente, menos com mais dá menos. Aqui eu tenho uma junção, AB mais AB dá 2AB, um sinal de menos vira menos 2AB. E aí eu posso cancelar 1 com 1, e aí eu retorno nas minhas respostas como A2 mais B2 menos 2AB. Se eu termino o exercício dessa forma, eu ainda não tenho condição de identificar se de fato esse determinante é positivo, mas trata-se de uma expressão com elementos quadráticos em uma redução, num monômio, então eu tenho o seguinte, que isso aqui pode ser escrito como um produto notável da forma A menos B ao quadrado, onde o quadrado é o primeiro termo associado, né, ao produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Como eu sei que A e B são distintos, e essa expressão está elevada ao quadrático, então eu garanto aqui de fato que o meu determinante só pode ser um valor o quê? Positivo. Ou seja, eles não vão se anular. E eles sendo distintos vão produzir um valor que naturalmente elevado a expoente de grau 2, ele é sempre maior do que zero. Essa que é o questionamento que nós vamos, que nós acabamos de executar. Vamos fazer mais um exemplinho aqui, com determinante. Digamos que eu tenho o seguinte, calcule outro exemplo. Calcule o valor de x na igualdade. Calcule o valor de x. Calcule o valor de x na inequação. Calcule o valor x na inequação para x pertencentes aos reais, né? Bom, então a expressão que eu tenho aqui é resolver, na verdade, uma inequação. Então eu tenho uma inequação da forma 2, x e x, 1, 1, 0, 1, 1, 0, e eu tenho x, 0, 1.
para valores menores do que zero. Então, na verdade, resolver essa inequação que eu quero executar. O que eu faço? Repito as duas primeiras colunas para poder obter a representação de x necessária para esse caso. Então, fazendo aqui, eu quero resolver esse cara. Então, menor do que zero, beleza, eu vou repetir aqui a primeira e a segunda. E mantenho isso daqui, porque eu quero resolver para valores menores do que zero. Então, eu tenho produto aqui, 2, x vezes 0 não se aplica, aqui também não se aplica, retorna para cá, menos x vezes 1, x vezes x ao quadrado, não se aplica, 1 vezes 1x, então mais x. E isso menor do que zero. Então, eu tenho uma expressão agora nesse formato, e eu quero resolvê-la dessa forma. Então, de acordo, nós temos lá menos x quadrado, menos com mais menos x, mais 2, e aí eu quero resolver esse cara para os elementos que são maiores do que zero. Então daí eu tenho que resolver na equação, caio numa representação em Bhaskara, menos com menos é mais ou menos, aí eu uso aqui o discriminante, EB ao quadrado, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 2 vezes menos 1, menos 2. Então aqui nós vamos abrir para duas soluções, uma mais 3 sobre menos 2 e outra 1 menos 3 sobre menos 2. 1 mais 3, 4, por menos 2 dá menos 2, e 1 menos 3 menos 2, que por menos 2 vai dar 1 positivo. Bom, menos 2 e 1 são as raízes dessa equação. E aí, como você quer os valores que são positivos para esse caso, então eu faço a descrição do gráfico dessa equação que resolvemos, que é uma parábola. Como ela é negativa no seu termo em x, então a concavidade é voltada para baixo. Então aqui eu tenho os valores positivos, aqui eu tenho os valores negativos. As raízes que nós geramos é menos 2 e 1. E aí a inequação requer que você apenas trabalhe com os valores que são positivos. Portanto, o nosso sistema apresenta a solução dentro do conjunto dos números reais, de tal modo que eu posso escrever que x é um valor que está compreendido no intervalo entre menos 2 e 1. E isso responde aí o nosso sistema. Então, esses são os valores de x para os quais a inequação é satisfeita. E com isso a gente termina essa breve exposição sobre os determinantes. Mais adiante nós falaremos de sistemas lineares e aí usando essas ideias que exploramos com os determinantes e também com as matrizes, nós podemos resolver uma gama muito mais ampla de exercícios. É isso aí, valeu e até a próxima aula.